Capítulo 1. Vigarista tradutor. Starve Cleric editor. Tad Politortex vigarista. Grande vigarista. O rugido enfurecido pode ser ouvido e o som de passos em uma calçada de pedra azul por alguém escapando pode ser ouvido. Zhang Xuan estende as duas mãos desamparado. Eu não sou um vigarista, sou um professor da academia. Eu só quero fazer de você meu aluno. Além disso, você tem que adicionar um ótimo ao dizer isso. Eu sou um vigarista. Você fala como se eu fosse um criminoso imperdoável. Depois de terminar de resmungar, ele se lembra das palavras do diretor. Já é dia 17. Se eu ainda não conseguir encontrar um aluno hoje, terei que fazer as malas e partir amanhã. Zhang Xuan não é uma pessoa deste mundo, mas um bibliotecário comum de uma escola secundária. Ele só se lembra das chamas ardentes e então, não há mais então. Quando ele acordou, ele já estava neste mundo. Este mundo é igual aos descritos nos romances. O caminho das artes marciais é respeitado e a força reina. Inicialmente, ele pensou que depois de atravessar, ele se tornaria um talento inútil e acabaria rejeitado por sua noiva. Depois, ele iria contra-atacar, dando-lhes um tapa na cara, e sua vida continuaria bem a partir de então. Parece que ele havia pensado demais. Ao chegar aqui, ele percebeu que não é um aluno, mas um professor. O professor mais patético de toda a academia. As palestras de outras pessoas estão sempre transbordando de gente que muita gente que se encontra sem poltronas. Por outro lado, não há uma única pessoa em sua classe. Foi difícil para ele amarrar alguns alunos, mas eles acabaram rotulando-o de vigarista e escaparam. Quanto a um motivo, ignorando o fato de que o sujeito cujo corpo foi assumido por ele era o professor mais fraco de todo o campus e sua incapacidade de escolher talentos, o ponto crucial de tudo é que ele até enganou um aluno, fazendo com que seu cultivo se tornasse frenético. Era como ter um paciente morto em seu registro. Sua reputação caiu e ele foi desprezado por todos os outros. Até os novos alunos optaram por ficar longe dele, com medo de acabar na mesma situação se caíssem em suas garras. Um histórico ruim e a falta de alunos fizeram com que ele fosse classificado como o primeiro de baixo para cima em toda a academia para o exame de qualificação de professores do ano passado. Ele ainda obteve a primeira e única nota 0 em toda a história da academia. Deprimido, ele usou álcool para afogar suas mágoas. No final, exatamente como desejava, ele morreu, dando uma oportunidade para Zhang Xuan pular. No início de um novo mandato, a academia deu-lhe um ultimato. Se ele não conseguisse recrutar um único aluno para suas aulas até este ano, suas qualificações como professor seriam revogadas. Hoje, já eram 17 novos alunos que passaram por sua sala de aula. No final, no momento em que ouviram seu nome, todos fugiram, como se uma jovem encontrando um tio estranho, correndo o mais longe que seus pés puderam. Parece que tenho que procurar uma maneira de persuadir um deles. Como ele ainda está pensando em como amarrar alguém, ele vê a cabeça de uma garota com uma expressão atordoada na entrada. Posso perguntar se esta é a sala do professor Lu Xun? Ela tem uma aparência fofa e elegante, sem falar na sua voz doce. O professor Lu Xun é o professor estrela da academia. Suas aulas são sempre lotadas e inúmeras pessoas optaram por vir para a academia devido à sua fama. Eu vou levá-la. Ao ver alguém entrando em sua armadilha, os olhos de Zhang Xuan se iluminam. Lembrando-se de todos os métodos de sua vida anterior para agir com frieza, ele se senta em silêncio em sua cadeira e posa como um especialista iluminado. Você quer se tornar seu aluno? A jovem balança a cabeça furiosamente quando a admiração aparece em seus alunos escuros como breu. Ouvi dizer que o professor Lu Xun é o professor mais incrível da academia Hongtian. Todos os alunos que ele ensinou são extraordinários e ingressar na classe é uma honra em si. Os rumores podem não refletir a verdade. Os professores são como sapatos, o que é importante é se cabe ou não. Não importa o quão bem ele ensine, se as teorias não forem adequadas às habilidades que você está praticando, não só você vai descobrir difícil avançar, sua força pode até regredir.
Mesmo que um professor não seja conhecido, se suas teorias se harmonizarem com as suas, você ainda pode melhorar rapidamente e seu cultivo aumentará exponencialmente. É mesmo, eu também ouvi meu irmão mais velho dizer essas palavras antes. A jovem pondera por um momento, a incerteza aparecendo em seus belos olhos. No entanto, não sei que tipo de aula me serviria. Vendo que ela está presa, os olhos de Zhang Xuan se iluminam. Ele hesita por um momento enquanto grandes sábios como Karl Marx e Friedrich Engels aparecem um após o outro em sua mente. Ele finge um olhar de dificuldade e diz: nosso encontro pode ser considerado um destino também. Que tal? Eu também sou um professor desta academia. Vou ajudá-lo a dar uma olhada em seus ossos, talentos e personalidade e recomendar um professor adequado para você. Então eu vou incomodá-lo, senhor. Ela não esperava que um professor que conheceu tão casualmente fosse tão complacente. A garota imediatamente acena com a cabeça com entusiasmo. Mostre seu cultivo primeiro. Os olhos de Zhang Xuan estão entreabertos, parecendo que isso não o incomoda de forma alguma. Sim. Em um curto momento, toda a sala assobia com a onda de choque de seu soco. Onda após onda de energia espiritual nada em torno do corpo da menina. Para sua energia espiritual se reunir em vez de se dispersar, para não mencionar poderosa, mas oculta, isso mostra que ela tem um grande alicerce. Tudo bem, posso dizer que você tem treinado diligentemente e arduamente. Suas bases são sólidas e seu talento é de primeira linha. Você é um gênio difícil de superar. Depois que ela termina uma rotina de socos, Zhang Xuan acena com a cabeça em satisfação. Ele está imitando os videntes da terra. Suas palavras são escorregadias com uma grande variedade de interpretações. Aqueles que estão ouvindo são incapazes de encontrar uma falha em suas palavras e, em vez disso, ficarão chocados com a precisão de seus comentários. Especialmente a força em suas pernas, elas são como um dragão enrolado. Cada movimento é como as águas furiosas, cheias de força. Contanto que você treinasse duro no futuro, você certamente teria um futuro brilhante. Professor, minha perna está machucada. O médico disse que ela está praticamente aleijada. A garota interrompe seu monólogo com um olhar de suspeita. Ferido, o rosto de Zhang Xuan fica vermelho. No entanto, ele tem a pele dura, então os outros não podem realmente dizer. Ele continua a mentir. Você acha que eu não posso dizer? Eu soube desde o momento em que você aplicou sua força. A razão pela qual eu disse isso é porque, através da destruição haverá renascimento. Embora sua perna esteja ferida, você foi inesperadamente abençoado como uma oportunidade que ninguém mais esperava. Contanto que você a aproveite corretamente, seu trabalho braçal se tornará sua maior força. Os outros só podem olhar com inveja. De qualquer forma, ele está apenas persuadindo-a. Se ele pode convencê-la com besteira, ele vai fazer besteira. O importante é levar um discípulo a ele primeiro. Oportunidade. Professor, que tipo de oportunidade é essa? Os olhos da garota brilharam. Depois que sua perna foi machucada, ela sempre se sentiu inferior aos outros, fazendo com que ela tivesse baixa autoestima. Ela não esperava tropeçar em uma fortuna devido a tal contratempo. Esta oportunidade pode permitir que você chegue ao topo de uma só vez. Não será difícil para você se tornar o melhor dos calouros. Afinal, seus talentos são extraordinários, um gênio que ainda não apareceu na história. As palavras de Zhang Xuan continuam indefinidamente. Tudo que falta agora é tirar o manual da palma de Buda. TL. Kung Fu Hostel ao ouvir que ela é um gênio capaz de se tornar a primeira entre os calouros, o rosto da garota fica furioso e continua questionando. Mas o quê? No entanto, Zhang Xuan suspira. É um suspiro lamentar que um talento esteja para ser enterrado na terra. Os professores que conseguem enxergar essa oportunidade não são muitos nesta academia. Inclusive eu, são apenas 3. Os outros 2 já pararam de aceitar alunos de 3 anos atrás, então, seria difícil para que eu pergunte a eles também, parou de aceitar alunos.
Inicialmente, a garota tinha grandes esperanças, mas depois de ouvir essas palavras, sua expressão se tornou sombria. Então, ela parece se lembrar de algo de repente e diz: eles não estão aceitando alunos, mas professor, você está aceitando. Claro que estou. Só isso, você também pode dizer: sou indiferente à fama e fortuna e não tenho muito tempo a perder também. Uma expressão de dificuldade aparece no rosto de Zhang Xuan. Se não for um bom jade, não o aceitarei facilmente, mesmo que nossos caminhos se cruzem, Putoi. Antes que ele pudesse terminar suas palavras, a garota se ajoelhou no chão e se curvou. Eu sei que o senhor é nobre, mas por favor me aceite como seu aluno. Vou treinar diligentemente para não envergonhar você. Uma onda de alegria invade o coração de Zhang Xuan, embora seu rosto ainda mantenha uma expressão de dificuldade. Há um destino entre nós, só isso. Você também pode dizer: eu gosto da paz, como seu aluno. Prometo nunca interromper o professor, a menos que seja uma emergência. Vendo que ele está um pouco indisposto, a garota imediatamente acena com a cabeça com um olhar sincero no rosto. Não tenho muitos alunos, então os recursos que tenho não podem ser comparados aos de outros professores. Além disso, você pode ser criticado por outros. Zhang Xuan continua. É mesmo, ouvi dizer que recursos de treinamento são importantes. A garota hesita. A quantidade de recursos que um professor reivindica da academia está relacionada ao número de seus alunos, seus resultados e vários outros fatores. Sem recursos suficientes, é difícil avançar no cultivo. Tosse, eu só disse isso para testar você. Já que você é determinado e sincero em me reconhecer como seu mestre, vou aceitá-lo com relutância. Olhando para seus sinais de hesitação, Zhang Xuan interrompe e diz: sua carteira de identidade. Tão rápido? Ela não esperava que o professor mudasse de rosto tão rapidamente quanto virar a página de um livro. A garota fica um pouco surpresa ao agarrar o símbolo passado por Zhang Xuan que representa sua identidade. No momento em que está considerando se deve ou não afirmar o relacionamento, ela vê o reticente professor Zhang puxar sua mão e cortá-la com uma adaga afiada. Uma gota de sangue cai sobre a ficha de Jade. Vem. Flashes de luz. A garota está um pouco pasma. O professor não disse que ele deve refletir cuidadosamente sobre isso. Indiferente à fama e fortuna, certo? Porque seu movimento é tão rápido e até a adaga foi preparada de antemão. De agora em diante, você é meu aluno. Após a verificação por meio de sangue, Zhang Xuan solta um suspiro de alívio. Então, ele continua a assumir sua imagem de especialista sobrenatural. Qual é o seu nome? Professor, eu me chamo Wang Ying. Sabendo que sua decisão não pode ser revogada, a garota não diz mais nada e acena com a cabeça. Pegue sua ficha de identidade para reivindicar sua roupa de cama e seus livros. Além disso, procure seu alojamento enquanto está nele. Começaremos as aulas amanhã. Encontre-me aqui. Zhang Xuan balança a mão. Sim. Wang Ying acena com a cabeça e se vira para sair. Eu consegui persuadir-o a entrar. Depois de confirmar que ela é sua aluna, Zhang Xuan dá um suspiro de alívio e sorri. Realmente não é uma tarefa fácil. Se não fosse pelas técnicas de agir com o que ele aprendeu na internet, seria difícil para ele ter sucesso hoje. Com um aluno, ele poderá evitar a infelicidade de ser expulso. Zhang Xuan sente que o peso em seu coração está desaparecendo. Em um momento, seu espírito se sente muito mais relaxado. A obsessão que persistia em seu cérebro desaparece gradualmente. Fique tranquilo, agora que estou em seu corpo, viverei adequadamente em seu lugar. O Zhang Xuan anterior morreu porque não conseguiu recrutar alunos, então ele guardava grandes pesares neste mundo. Agora que há um aluno sob seu comando, sua obsessão final desaparece. Neste momento, pode-se considerar que Zhang Xuan finalmente obteve o controle completo sobre este corpo. Estrondo. Depois de obter o controle total deste corpo, Zhang Xuan deseja continuar persuadindo mais alguns alunos. No entanto, ele de repente sente um tremor em sua cabeça ao ouvir o som de sinos antigos batendo em sua cabeça.
O céu e a terra são insensíveis, tratando todos os seres como cães. O sol se põe e a lua mina. Uma imperfeição aparece no céu e na terra. Estrondo. Todos os tipos de provérbios profundos o chocaram vertiginosamente. Em seguida, um palácio gigante aparece diante dele em sua cabeça. Nele, 4 palavras brilham intensamente. Biblioteca do Caminho do Céu. Abrindo a porta, ele entra. Incontáveis estantes de livros se erguem altas e poderosas com todos os tipos de livros nelas. O fim não pode ser visto à primeira vista. Poderia ser este o pacote de presente para transcendentes. Uma biblioteca. Droga, eu era um bibliotecário na minha vida anterior. Não pode ser que eu ainda fosse um mesmo neste mundo também. Os pacotes de presentes de outras pessoas são avós antigos, sistemas ou todos os tipos de itens opressores. Ainda assim, meu pacote de presente é uma biblioteca. Zhang Xuan podia sentir a visão diante dele escurecendo e ele quase desmaiou. Biblioteca. Para quê? Não pode ser que em minhas lutas futuras, quando outras pessoas estiverem jogando espadas em mim, eu estaria jogando livros. Deixe-me ver que livros são esses. Sentindo-se desamparado, Zhang Xuan estende a mão para pegar um livro de uma estante para determinar o propósito desta biblioteca. No entanto, quando ele se estica, sua mão passa pela estante, fazendo-o agarrar o ar. Você está brincando comigo. Me dando uma biblioteca, mas me impedindo de pegar e ler qualquer livro. O que exatamente você quer? Zhang Xuan está sem palavras. Uma vontade de chorar o oprime, mas nenhuma lágrima cai. Nota de TL. O Imperador Aotian é uma divindade suprema da tribo An que governa tudo sob o Zen.